Boa noite, estamos começando o programa Bate-Papo Legal, que tem o apoio do Viva Mais Saudável, e a entrevista de hoje é com a advogada doutora Bruna Caselato, e o tema será Inventário em Imóveis Irregular. Para você que quer mandar a sua pergunta, pode enviar a sua pergunta que a gente faz no decorrer da entrevista para a doutora Bruna. E lembrando que o programa Bate-Papo Legal tem transmissão pelo canal TP Fest. Uma boa noite a todos. E o tema, né, inventário em imóveis irregular. Temos muitos casos assim pelo Brasil e a doutora Bruna Caselato vai estar hoje esclarecendo algumas dúvidas sobre o inventário para os herdeiros, né, que tem esses bens, né, herdados que são irregulares, né, como proceder. Então, você que conhece ou que tem um imóvel irregular, pode estar enviando a sua dúvida aqui na entrevista que a gente faz a sua pergunta para a doutora Bruna Caselato. Então, a doutora Bruna, ela participa dos espaços jurídicos, sempre tirando as dúvidas, trazendo dicas, e hoje ela participa do programa Bate-Papo Legal, com transmissão pelo canal TP Fest. Então, se você tem dúvida sobre o tema inventário em imóveis irregular ou conhece alguém, já compartilha essa entrevista aí com quem você conhece, que sabe que pode ter aí esses problemas, às vezes dúvidas, e a doutora Bruna está aqui hoje com a gente no programa Bate-Papo Legal para tirar todas essas dúvidas. Estamos aguardando a entrada da doutora Bruna Caselato aqui no programa Bate-Papo Legal. Para você que acompanha o programa Bate-Papo Legal, sempre temos aí as entrevistas com advogadas de várias áreas a nível nacional e a nível internacional, sempre trazendo dicas e esclarecimentos aqui com conteúdos informativos, através da parceria com os espaços jurídicos. Então, para você que é da área do direito e quer fazer parte dos espaços jurídicos, só entrar aí em contato com o suporte de atendimento da TP Fest e participar do programa Bate-Papo Legal. Você pode estar entrando em contato pelo chat, que é para todo o Brasil, no 35 991 050329, ou chamar lá no chat do site tpfest.com.br e participar aqui do programa Bate-Papo Legal, em parceria com os espaços jurídicos. E a entrevista de hoje com a advogada doutora Bruna Caselato, o tema inventário em imóveis irregular. Estamos aguardando a entrada da doutora Bruna. Boa noite ao pessoal que está acompanhando a gente, pessoal do Varginha Anuncie, a equipe aí da TP Fest, a equipe dos espaços jurídicos. Boa noite a todos. Estamos aguardando a entrada da doutora Bruna Caselato para dar início à entrevista. E o tema de hoje é inventário em imóveis irregulares. Então, como eu disse, tem muitos casos assim no Brasil, que às vezes as pessoas, por ter um imóvel irregular, acabam não dando entrada no inventário, não sabe por onde começar. E a doutora Bruna vai estar aqui conversando com a gente, tirando as dúvidas também no conteúdo informativo. Então, lembrando que o programa Bate-Papo Legal tem apoio do Viva Mais Saudável e transmissão pelo canal TP Fest. Boa noite, doutora Bruna. Seja bem-vinda no programa Bate-Papo Legal. Boa noite, Rita. Obrigada. Doutora, hoje o tema inventário em imóveis irregular. Antes de a gente começar, eu gostaria que a doutora se apresentasse para quem não a conhece.
Então, eu sou a Bruna Caselato, tá? Tenho um escritório aqui em Santa Catarina, Balneário Camboriú, mas atuamos em todo o Brasil. Atuamos com regularização de imóveis para todo o Brasil, regularizando imóveis em Santa Catarina. E, doutora, o que define um imóvel irregular hoje no Brasil? Ele pode entrar na partilha de bens? Então, Rita, o que define um imóvel irregular é você não ter o nome na matrícula desse imóvel e nem o falecido que deixou essa herança tem o nome na matrícula. Aí sim o imóvel está irregular. Então, hoje em dia pode sim se partilhar. Se partilhar posse, mas o problema é que a posse ela não te dá um direito aquisitivo. Então, seria a grande diferença hoje, né, na partilha, né, doutora? Isso. A grande diferença é que se você tem um imóvel regular, ele vai te dar o direito de proprietário registral. E da posse, ele não vai te dar um direito real, ele vai te dar apenas o direito de posse, sabe? Então, o direito de posse é o quê? É que você, muitas vezes, você tem dificuldade para transmitir esse imóvel, você corre o risco de perder esse imóvel por uma dívida, por algo nesse sentido, você pode perder. Agora, se você é o proprietário registral, você não tem perigo de perder esse imóvel. E é possível fazer o inventário do imóvel irregular que não tem a escritura apenas com contrato de gaveta, doutora? É possível partilhar a posse, tá? Mas assim, tem que verificar muito se é viável você fazer o inventário de uma posse. Porque você não vai conseguir registrar essa documentação. Então, você vai gastar com emolumentos, você vai gastar com impostos, né? E depois não vai ter um documento dizendo que você é realmente o proprietário. Então, assim, muitas vezes não é viável você partilhar uma posse, mas sim buscar a regularização por algum caminho, muitas vezes nem precisa de inventário. Então, entre a diferença prática do herdeiro em receber o direito da propriedade, receber apenas o direito da posse, hoje no inventário, seria ele ter a propriedade e não perder por dívidas. Isso. Então, assim, a grande diferença é o quê? A pessoa que recebe um imóvel regular, ele vai ter direito à propriedade. A pessoa que recebe uma posse, ele vai ter apenas o direito daquela posse. O proprietário vai ter o nome na matrícula. O posseiro, não. O posseiro, ele vai ter a posse daquele imóvel, mas se surgir uma dívida do proprietário registral de quem está na matrícula, você pode perder o imóvel. Se existir um processo judicial contra o proprietário que está na matrícula, o posseiro pode perder o imóvel. Entendeu? Então, essa é a diferença. E os herdeiros, como eles devem proceder quando eles descobrem no meio do inventário a irregularidade do imóvel, doutora? Então, normalmente o que acontece? Porque para abrir o inventário você precisa de um advogado. O advogado vai solicitar todas as documentações, né, de bens deixado pelo falecido. E nessas documentações o advogado já vai avaliar, né, o que deve ser feito. Esse imóvel a gente vai inventariar, esse imóvel a gente vai regularizar, esse não, esse vamos regularizar e incluir no inventário. O que acontece? Até ultimamente a gente fez agora o inventário. O falecido deixou dois imóveis, mas esses dois imóveis tinham apenas a escritura, tá? Tinha a escritura de compra e venda, mas ele não tinha registrado na matrícula essa escritura. O que a gente fez? A gente já fez a abertura do inventário para cessar o prazo ali de 60 dias para não gerar multa, né, para os herdeiros. Aí, nesse meio tempo, a gente já registrou essa matrícula, tá? E daí já foi para o nome do falecido e a gente já finalizou o inventário. Então, é claro que a gente tem que analisar, cada caso é um caso, mas a gente consegue fazer essas manobras para a parte economizar e agilizar o procedimento. Então, dá para regularizar o imóvel durante o inventário também ou é preciso resolver antes, doutora? Depende do caso, tá, Rita? O que acontece? Esse caso, como já tinha a escritura pública, a gente conseguiu fazer isso
para que não viesse uma multa ali para os herdeiros, né, pela não abertura. Mas depende muito de qual documento que esse herdeiro vai ter desses imóveis, né? Se, um exemplo, se tem só um contrato de gaveta, mas esse contrato de gaveta não, o início da aquisição não foi do proprietário registral. A gente vai avaliar o caso e possivelmente vai ser o uso capião. Por quê? Porque daí a pessoa já não precisa fazer o inventário, não vai pagar o imposto, né? Que a gente sabe que o imposto é alto. Muitas vezes daí só vai pagar os emolumentos quando é feito o uso capião extrajudicial. Quando vai para o uso capião judicial, dependendo do caso, se a gente consegue justiça gratuita, não paga nada. Então, assim, depende muito da análise do documento, das condições da pessoa. Isso o advogado vai avaliar no momento. E eu ia até perguntar quais são os casos que a uso capião é mais, vamos dizer, melhor nesses casos, né? E sairia mais barato até que o inventário? Isso, sim, realmente. Se a pessoa herdou uma posse que não veio de origem lá do proprietário registral, é mais viável fazer a uso capião, que vai ser muito mais econômico, que você não vai pagar o imposto de transmissão desses bens, né? Então, assim, vou fazer a uso capião extrajudicial. Aí você vai pagar os emolumentos no cartório. É mais rápido, né? Às vezes 6 meses ali tá pronto. Aí, não, doutor, eu não tenho condições, vou para o judiciário. Aí a gente consegue ali solicitar a justiça gratuita e não precisa pagar nada. E quais são os riscos reais, doutora, dos herdeiros continuarem com o imóvel apenas no contrato de gaveta? Então, assim, ó, é um risco grande, Rita, porque se você está recebendo uma posse, você não é proprietário registral, você não tem uma propriedade, tá? Então, se vir uma ação judicial, vir uma emissão da posse, você tem o prazo de 60 dias para sair, desocupar e vai perder tudo. Então, às vezes, a pessoa vai deixando, vai deixando, vai deixando, quando vê, estoura uma bomba dessa, né? E cai ali na tua mesa e você não tem para onde correr. Então, o quanto antes você regularizar esse imóvel, o quanto antes você vai ter uma garantia para a tua família. Então, essa é a E parte mais importante. para regularizar o imóvel de herança, às vezes ele sai muito mais caro depois já do falecimento ou não, doutora? Quais são Assim, ó, essas taxas que os herdeiros pagam? Assim, ó, claro, se você regularizar o imóvel antes, né, de falecer, você, quando vir a falecer, os seus herdeiros vai ser mais prático, porque vai apenas ingressar com o inventário. Não deu, não consegui, não fiz por N situações, os herdeiros vai herdar uma posse, aí ele tem que regularizar. Se tiver que regularizar, né, primeiro fazer ali alguma ação, alguma coisa, tu vai gastar 2 vezes, porque vai gastar para regularizar e vai gastar do inventário. Se não couber ali a questão do uso capião, né, que daí só gasta uma vez. Mas se não, porque nem sempre o uso capião a gente consegue encaixar, porque a gente até viu uma notícia há poucos dias que foi ingressado com a ação de uso capião para regularizar um imóvel, né? E o que aconteceu? O juiz indeferiu e falou: não é uso capião, vocês vão lá pagar o imposto. Então, até é perigo de o juiz de ter uma condenação, né? Então, por isso que é muito importante o advogado avaliar os documentos do cliente com uma análise técnica para que não aconteça isso, o cliente pagar 2 vezes, perder tempo, porque às vezes até uma decisão dessa demora 6 a 1 ano. E é possível, então, os herdeiros que não têm condições pedir a justiça gratuita, ou até mesmo parcelar esse imposto, que chega a ser caro também, né, doutora? Sim, sim, é possível, tá, Rita? Se você faz o inventário judicial, o que a gente solicita? A justiça gratuita apresenta os comprovantes, né, de rendimento, de propriedade desses herdeiros, o juiz vai analisar, talvez, extratos bancários e tudo mais, o juiz vai avaliar a condição dessa pessoa. Se realmente ele não tiver condições, o juiz vai conceder a justiça gratuita. Ele não vai olhar apenas o bem que essa pessoa vai herdar, ele vai olhar o contexto, tá?
Tá, conseguir a justiça gratuita, beleza, vamos seguir, mas lá no final realmente ainda tem o imposto, né? Que a gente também consegue parcelar em bastante vezes ali. Só que tem um jurinho, mas é muito pouco, então vale a pena parcelar. Não conseguir a justiça gratuita, doutor, o que que a gente vai fazer? A gente tem algumas opções, tá? A gente solicita o parcelamento em juízo, né, dessas custas processuais. Tá, tenho bens. A gente pode solicitar também a venda de um bem para pagar essas custas. Solicita para o juiz, olha, a gente precisa vender um bem porque não temos condições e não foi deferido a justiça gratuita. A outra coisa que a gente pode fazer também é o quê? Solicitar, quando o falecido deixou dinheiro em conta, a gente pode solicitar a liberação desses valores para pagar essas custas. Então, tem várias situações que a gente consegue fazer para ajudar os herdeiros a regularizar a situação. E a gente tem muitos problemas de imóveis assim irregulares no Brasil todo e também vários bairros que acabaram valorizando demais, como é o caso do Tatuapé em São Paulo e do centro de Florianópolis. E muitas famílias são de gerações, né, doutora? Só que a renda acabou não evoluindo como bem. A minha pergunta é, quando se tem um imóvel que é de milhões, né, um patrimônio herdado de milhões, mas o herdeiro não tem essa condição, como que o juiz olha isso? Ele dá a justiça gratuita devido às condições do herdeiro ou ele olha o valor do patrimônio herdado? Sim, Rita, a gente agora há poucos dias conseguimos a justiça gratuita para uns herdeiros, que são 7. O bem era 3 milhões, a gente conseguiu a justiça gratuita. Por quê? Porque foi analisado o contexto, o dia a dia desses herdeiros, qual o valor do salário deles, qual que eram os bens que eles têm em nome, né? Os extratos bancários, as movimentações. Então, tudo isso a gente precisa juntar provas que realmente esses herdeiros não possuem condições. Tá, o juiz não aceitou, aí a gente solicita ali a venda de alguma coisa, ou solicita algum valor para daí sim conseguir dar prosseguimento. Mas se a pessoa realmente não tem condições, é hipossuficiente, é possível se conseguir a justiça gratuita tranquilamente. E, doutora, qual o conselho que a doutora deixa aí para as pessoas que estão com esses imóveis para regularizar e ainda não regularizou, às vezes nem deu a entrada no inventário, casos de falecimento já há mais de 60 dias, como é o valor da multa aí que corre, né? Então, Rito, o que que eu aconselho? Eu aconselho é você fazer o quanto antes dessa regularização, porque enquanto você não der entrada, você não iniciar o inventário, essa multa vai ficar correndo, chegando até 20% do valor do imposto. Então, assim, o quanto antes você conseguir buscar o auxílio de um advogado para que ele analise o teu caso, se realmente é um inventário, se é realmente uma regularização por uso capião ou outro tipo de regularização, você vai ter a consciência limpa, porque depois, não deu entrada em nada. Vem uma emissão da posse, você perde o imóvel sabendo que você poderia ter regularizado antes, fica pensando, poxa, eu perdi minha casa, perdi o meu imóvel, deixei a minha família na rua por falta de uma regularização que às vezes é mais fácil do que você pensa e mais barato também. Às vezes a pessoa pensa, é muito caro para regularizar. Não, o caro é você perder a tua casa e ir para a rua com a tua família. Porque tudo hoje em dia é parcelável, né, Rita? Hoje em dia você parcela custas processuais, você parcela honorários advocatícios, você parcela várias situações, mas consegue regularizar, consegue ter a propriedade em teu nome. Então, meu conselho é: busque um advogado para analisar essa sua documentação e te direcionar qual é o teu caso, se é inventário, se é uma regularização. E a gente vai para o quadro perguntas e respostas dos internautas. A gente tem a pergunta aqui do chat, aqui enviada pelo grupo jurídico do Sebastião. Ele mandou lá, doutora, tem uma dúvida, existe alguma maneira do filho ter a posse com seus irmãos de última hora? São 3 irmãos e um irmão apareceu de última hora, por exame de DNA. Ele entra no processo junto, ou não? Obrigada, acompanho todas as suas dicas, sou da Paraíba.
Sim, esse irmão que foi reconhecido por exame de DNA, ele tem direito sim, tá? Ele vai ter, se ele é do mesmo pai, da mesma mãe que você, ele vai ter os mesmos direitos que você. Se esse imóvel é do teu pai e da tua mãe, não é a mesma genitora desse teu irmão, ele vai ter direito, mas uma porcentagem menor, né? Mas vai ter direito sim. E a gente tem a pergunta do Marcos, de Varginha, Minas Gerais. Ele manda: boa noite, doutora. Meu pai deixou uma casa, mas ele nunca tirou a escritura. A gente consegue fazer o inventário só com o contrato de gaveta? Boa noite, Marcos. Sim, vocês conseguem fazer, tá? O inventário só com contrato de gaveta, mas o que eu aconselho você a fazer? Primeiro de tudo, pegue essa documentação, leva num advogado que ele vai analisar se o teu caso não seria de uma uso capião, que daí regularizaria esse imóvel no nome dos herdeiros, seu e dos teus irmãos, e não precisaria pagar o imposto. E a gente tem a pergunta do Ricardo. O Ricardo é de São Paulo, capital. Ele manda: boa noite, doutora. Minha família quer vender o imóvel que herdamos de herança para pagar as dívidas do próprio imóvel, que está irregular. Seria possível ou preciso regularizar antes? Assim, ó, é possível sim, tá? Mas o que teria que analisar? Se esse imóvel é necessário realmente fazer o inventário ou se ele é possível regularizar de outra forma. Se você vender por contrato de compra e venda apenas, só ir repassando, 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 o valor é bem inferior. Você vai ter um valor muito abaixo de mercado, né? Então, às vezes, vale a pena você regularizar ele primeiro para depois vender, que você vai receber até 40% a mais do que você vender só com contrato de gaveta. E se caso esse daria até para, dependendo do caso, fazer uma cessão de direitos hereditários onerosa. Você ceder os seus direitos desse bem. E a gente tem a pergunta da Luciana. A Luciana é de Três Pontas, Minas Gerais, está acompanhando a gente. Ela manda: boa noite, doutora. A casa da minha mãe tem escritura, mas a gente construiu um puxadinho no fundo e uma garagem. Essa parte não consta na planta da prefeitura. Na hora de dividir os bens com meus irmãos, essa parte que não está na planta entra no inventário? Assim, o que acontece? Se tá no terreno, no imóvel da tua mãe, sim, entra no inventário, tá? Mesmo que você fez ali um puxadinho, coisa assim, você está morando ali gratuitamente. Então, normalmente, o que a gente tenta resolver entre os irmãos, né? Essa pessoa que já está ali, que tá usufruindo do bem, né? Talvez parcelar o solo ali, dividir, essa pessoa ficar com essa parte, mas tudo tem que analisar como que é entre os irmãos, para que não tenha uma briga judicial, né? Depender do caso, né? Quando vender, essa pessoa fica com um valorzinho a mais pela construção, se pegar um valor a mais na venda por causa da construção. Não, meus irmãos não aceitam, não. Então, assim, o meu conselho seria o quê? Seria vender, partilhar, né, em partes iguais e cada um segue a sua vida, porque se for brigar judicialmente por um puxadinho, você vai gastar muito mais do que resolver e já pegar a tua parte e poder investir numa coisa que é sua. Às vezes não compensa, né, doutora? Às vezes, só pelo que você vai gastar com advogado, com custas processuais, com anos brigando, com briga familiar, né? É um valor que não compensa. Claro que a gente analisa, a gente explica, a gente dá todas as opções para o cliente. E ele que vai escolher qual o caminho a tomar. Mas eu sempre sou pela aquele assim, olha, esse seria o melhor caminho para você, mas a gente tem essas outras opções, né? E o cliente que vai decidir qual o caminho que ele quer seguir. E a gente tem a pergunta da Sandra, de Florianópolis, está pelo site com a gente. Ela manda: boa noite, doutora. Eu moro na casa que era da minha avó há cerca de 15 anos. Eu cuido de tudo. O imóvel nunca teve documento nenhum, nem mesmo contrato de gaveta. Mas meus primos querem a parte deles. Eu queria saber se eu posso pedir a regularização só no meu nome ou eu sou obrigada a colocar todo mundo.
Assim, ó, o que que acontece? Se você já tem oposição que você está morando ali de forma irregular, você não consegue colocar só no teu nome, tá? Se não tivesse oposição, não tivesse nada, você poderia tentar a uso capião. A uso capião seria um caminho, mas depende muito do que você já recebeu desses herdeiros. Se você já recebeu alguma notificação, como que é a situação. Então, assim, o quanto antes você buscar um advogado para analisar esse documento, analisar a tua posse, analisar essa questão, se já recebeu notificação ou não, ele sim vai te direcionar se é cabível você já ingressar com a uso capião só no teu nome. Mas o quanto antes você E fazer isso é melhor. quanto antes, mais rápido, já que eles Isso, já estão querendo a parte deles, né, doutora? isso porque o que Mas que é. como ela disse, ela não tem documento nenhum. Nunca houve documento nenhum desse imóvel. Como provar que o imóvel era da avó, doutora? Então, hoje em dia se prova com testemunhas, né? Com testemunhas, às vezes, o que que acontece? Você vai lá na concessionária de luz e água, você puxa o extrato ali, tá no nome dos avós. Então, tudo isso é uma prova. Claro, o que que acontece? Se até os herdeiros em si pode até posterior querer cobrar aluguel dela, notificar, ó, se você vai continuar morando ali, você é obrigada a pagar X de aluguel, fazer uma notificação, depois cobrar isso judicial, daí é reduzido da parte dela. Então é um problema bem grande, né? O quanto antes ela verificar isso para não aumentar esse problema, melhor. Para que depois, né, se for o caso e a análise der para fazer os capião, já entra amanhã. Se não for o caso, já tenta regularizar para depois não ter que pagar aluguel para esses outros herdeiros. E a gente tem a pergunta do Paulo, de Joinville, Santa Catarina. O Paulo fala, doutora, a gente tem um terreno com escritura, mas meu pai construiu 3 casas e nunca avisou nem a prefeitura, nem o cartório. O papel existe, somente o lote vazio. Como que a gente pode fazer o inventário, se a realidade é outra? Então, hoje em dia, Rita, aqui em Santa Catarina, mesmo você entrando com o inventário só do lote, está sendo avaliado as construções também. Tive um caso agora mesmo que a gente entrou também só com o lote, mas foi avaliado uma construção e foi avaliado bem acima. Né? É claro que você pode tentar fazer só com o lote, depois vem a avaliação, você contesta, você contrata a perícia, faz a contestação, mas assim, você tenta regularizar agora, fazer o inventário só desse lote, tá? E posterior, fez o inventário, passou, deu tudo certo, você vai lá na prefeitura e regulariza a obra. Porque E, doutora, mas como que fica a partilha quando o patrimônio físico é muito maior do que consta na matrícula do imóvel? Então, isso, o que que acontece? Se você vai fazer extrajudicial, você vai ter que solicitar uma avaliação de valor de mercado e uma avaliação de valor venal. Na prefeitura, provavelmente, quando eles solicitam ali essa avaliação de valor venal, já é a avaliação do IPTU e as prefeituras hoje em dia estão avaliando já a construção para o IPTU. E também, quando for fazer a avaliação de valor de mercado, você já vai fazer a avaliação do valor do todo. Quanto que custa aquela casa, aquele terreno, mais a construção, e que você vai levar isso para o inventário. Claro que daí vai constar um inventário, um terreno com uma obra irregular, que tem que regularizar posterior. Mas assim, se é o meu conselho para você não gastar muito agora, é o quê? Faz o inventário, depois de tudo prontinho. Se vocês não for vender, for ficar, vocês regularizam a obra. E a gente tem a última pergunta aqui do Felipe. O Felipe está mandando aqui, diz que ele é filho único e a mãe dele faleceu há 8 anos. E eles moravam junto em um imóvel que só possui aí o contrato de gaveta no nome da mãe há cerca de 30 anos. E ele queria saber se é preciso fazer um inventário ou se ele pode já pedir direto o direito da posse no nome dele. Então, o que que acontece? É bem interessante esse caso, tá? Como ele é filho único, e se o contrato dele não é originário do proprietário registral, ele utiliza o tempo de posse da mãe dele e faz uso capião. Não faça inventário, não vá pagar imposto sem necessidade.
Aí seria um dos casos que a usucapião E seria o melhor caminho. seria o melhor caminho, isso mesmo. Porque daí não tem briga entre herdeiros, não tem quem vai ficar com isso, quem vai ficar com aquilo. Se ele é único, já analisa esse contrato, verifica se não é o proprietário registral que consta lá na matrícula que vendeu, né, para tua mãe ali. Se não for, é uso capião e já faço o mais rápido possível. E, doutora, a gente está chegando ao final da entrevista. Eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para o pessoal acompanhar também os seus conteúdos nas redes sociais. Sim, então, Rita, os ouvintes podem me encontrar ali pelo Instagram, tá? É Bruna Caselato Advogada. Vai ser um prazer atender os ouvintes aqui de vocês, Rita, que possa também me acompanhar ali, que todos os dias eu posto conteúdo sobre regularização, o que deve fazer, quais os documentos necessários. E, doutora, faltou algo que a doutora gostaria de estar acrescentando antes de a gente encerrar a entrevista? Sim, então a única coisa que eu gostaria de acrescentar é frisar mais um pouquinho, tá? Gente, quem possui um imóvel irregular, regulariza enquanto dá tempo, porque depois fica mais difícil para a gente reverter. Depois que saiu da tua casa, para a gente reverter, para você voltar, é muito difícil. Então, aproveita a oportunidade e regulariza. E, doutora, eu vou até fazer uma pergunta. Existe casos também que o imóvel pode ir a leilão? Sim, Rita, sim, se você casos de dívida do proprietário registral, tá? Que teve um caso que eu peguei e a gente conseguiu, antes de ser leiloado, a gente conseguiu resolver, tá? Mas o imóvel dele já era 2 milhões e ia perder tudo, tudo. Ia sair, ia ter o prazo de 60 dias para desocupar. Então, é dívida do proprietário registral, dívida de IPTU também vai para leilão, então isso é muito importante porque às vezes a pessoa está morando ali no imóvel que é de uma posse, mas tem IPTU atrasado e vai ficando 10 anos, vai ficando 15 anos. Quando vê, foi para leilão, você perdeu a posse, perdeu o imóvel, perdeu tudo. Porque muitas vezes quem é posseiro não vai atrás de IPTU, acha, eu tenho só a posse, eu não vou precisar pagar o IPTU. Mas precisa pagar, mesmo que você não tenha o nome lá na matrícula, você tem que pegar o documento que você tem e ir na prefeitura consultar o que tem de IPTU nesse imóvel. Se você não tem condições de pagar à vista, parcela, que a prefeitura parcela. Tem uma vez no ano também que eles fazem aquele programa de refis, que dá o desconto ali de 90% de juros, de tudo mais. Então, se informe na tua cidade, vá lá na prefeitura, pergunte, olha, quanto que vai ser o refis? Que daí você já consegue pagar bem mais em conta, mas cuide muito com isso. Se você não tem o nome na matrícula, se tem IPTU atrasado, cuide porque vai para leilão, sim. Ok, doutora, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Bate-Papo Legal pelos espaços jurídicos. E muito obrigada por esclarecer e trazer esse conteúdo informativo aí, muito rico para os internautas. Eu que agradeço, Rita, poder estar aqui nesse programa apresentando soluções para os ouvintes para que eles possam se conscientizar e regularizar a sua propriedade. Bom, eu agradeço muito. Obrigada, doutora. E o programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui, agradecendo a todos que participaram, enviaram as suas perguntas para a doutora Bruna Caselato. Para você que quer acompanhar os conteúdos dela, @Bruna Caselato, advogada. Você encontra ela nas redes sociais, segue ela lá e acompanha os conteúdos. Uma boa noite a todos e boa noite, doutora. Boa noite, Rita. Boa noite a todos.